Eu saí de Aviões, que me acompanham, decidi... O princípio da igualdade. A Constituição da República estabelece o seguinte: todos são iguais perante a Constituição e a lei. 2. Ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da sua ascendência, sexo, raça, etnia, cor, deficiência, língua, local de nascimento, religião, convicções políticas, ideológicas ou filosóficas, grau de instrução, condição social, condição econômica ou social ou profissão. Ora, o artigo 11º, critérios de avaliação dos candidatos, do regulamento do Conselho Superior da Magistratura Judicial, tanto o regulamento do concurso curricular para o provimento do lugar de presidente da Comissão Nacional Eleitoral, estabelece o seguinte: os candidatos são individualmente avaliados e graduados com base nos seguintes critérios. Na linha A, antiguidade na magistratura, 25%. Na linha B, experiência na condução de processos eleitorais, 40%. Formação acadêmica, 15%. Mérito profissional, 10%. Outras atividades de experiência, 10%. O número 2 do mesmo artigo, portanto, 11º, estabelece o seguinte: em caso de empate na classificação dos concorrentes, o critério de desempate é o da experiência da condução de processos eleitorais, ou, na impossibilidade de desempate por este critério, aplica-se a maior antiguidade na magistratura judicial. Caros jornalistas, os deputados têm o dever de velar pela aplicação da Constituição e pela boa execução das leis. Como pode a Assembleia Nacional conferir posse ao presidente da Comissão Nacional Eleitoral designado por meio de um concurso curricular viciado? Um concurso feito à medida do candidato dito vencedor. Ontem, em conferência extraordinária de líderes, convocada pela Presidente da Assembleia Nacional pelas 8h45, antes do início da sessão plenária extraordinária, o Grupo Parlamentar da UNITA apelou à ponderação da senhora Presidente da Assembleia Nacional para que, em defesa da honra do povo angolano, fosse considerado de interesse nacional a defesa da estabilidade política, que passa pelo respeito escrupuloso da Constituição e da lei, retirando da ordem do dia o ponto relativo à tomada de posse do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, algo que acabou por não acontecer. Povo angolano, corre, junto do Tribunal Constitucional, o processo número 1272-2025, em que se suscita a inconstitucionalidade do regulamento do concurso curricular, ao abrigo do qual o Conselho Superior da Magistratura Judicial designou o presidente da CNE. Por isso, o Grupo Parlamentar da UNITA entende que não devia ser conferida posse ao designado enquanto o Tribunal Constitucional não tomar uma decisão definitiva. Quanto ao ponto número 3 da ordem do dia, a resolução número 18/24, de 5 de dezembro, foi igualmente objeto de sindicância junto do Tribunal Constitucional, tendo como processo número 1251-2025, sobre o qual, até o momento, o Tribunal Constitucional igualmente não tomou uma decisão definitiva. Por isso, o Grupo Parlamentar da UNITA defende
que, não estando este assunto resolvido em sede do Tribunal Constitucional, a Assembleia Nacional não deve discutir e votar o projeto de resolução que aprova a designação nominal dos membros da Comissão Nacional Eleitoral, o que felizmente foi acolhido pela senhora Presidente da Assembleia Nacional por força do despacho da senhora Presidente, por força do despacho da senhora Juíza Conselheira Presidente do Tribunal Constitucional em sede do processo número 1292-2025, providência cautelar não especificada, requerente Grupo Parlamentar da UNITA e a requerida Assembleia Nacional. Na Constituição da República de Angola, os membros da Comissão Nacional Eleitoral e dos seus órgãos desconcentrados são eleitos pela Assembleia Nacional e empossados perante o seu presidente. Ao conferir posse ao membro eleito, o órgão empossante, além de testemunhar o juramento prestado por empossado, confere também alguma legitimidade à sua idoneidade e empresta credibilidade à sua imagem de pessoa íntegra e ao processo de eleição que conduziu à tomada de posse. O legislador constituinte não atribuiu à Assembleia Nacional competência para eleger um membro da Comissão Nacional Eleitoral designado para atuar como seu presidente, nem para lhe conferir posse. Quem elege o presidente da CNE, após avaliar a sua idoneidade para o exercício do cargo, é o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Acontece, porém, que a idoneidade do senhor doutor Manuel Pereira da Silva para servir como presidente da Comissão Nacional Eleitoral tem sido fortemente contestada por amplos setores da sociedade. Já foi eleito várias vezes membro da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda e, nessa qualidade, foi objeto de sindicâncias ou inquéritos por fortes indícios de improbidade pública. Portanto, aqui é importante esclarecer sindicâncias feitas pela Comissão Nacional Eleitoral. O processo conducente à sua primeira designação para o cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral em 2021 foi fortemente contestado. A sua conduta profissional, ética e moral na organização e condução das eleições gerais de 2022 foi marcada por atos de improbidade, parcialidade, prepotência que comprometeram a integridade do processo eleitoral e a legitimidade de alguns atos do órgão colegial que ele preside. Temos sérias dúvidas sobre a constitucionalidade da lei ordinária que manda a Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, em nome do povo, conferir posse a uma entidade que o Parlamento não elegeu e cuja idoneidade não escrutinou. Mas não temos dúvidas que a tomada de posse do Sr. Dr. Manuel Pereira da Silva na Assembleia Nacional confere à sua designação uma percepção falsa de legitimidade, ao mesmo tempo que empresta à sua pessoa uma imagem de idoneidade, isenção, integridade que definitivamente não corresponde à realidade. A forma como o processo da escolha do presidente da Comissão Nacional Eleitoral foi conduzido denota claramente a falta de vontade política do Presidente da República e Presidente do MPLA de efetivar em Angola processos eleitorais credíveis que reflitam a vontade do povo soberano de Angola. A manutenção do atual Presidente da CNE, ao arrepio da Constituição e da lei, visa somente a gestão do poder político do atual regime a qualquer preço. Assim, conferir posse ao Dr. Manuel Pereira da Silva na Assembleia Nacional constitui definitivamente um ato de branqueamento de imagem sobre o qual, não podendo, nos termos da lei, discutir ou votar, o Grupo Parlamentar da UNITA manifestou o seu veemente protesto
com o abandono da sala do plenário da Assembleia Nacional. Angolanas e angolanos, o Grupo Parlamentar da UNITA está atento e leva em consideração as diferentes opiniões dos cidadãos, que foram expressas de várias formas e meios, isto é, pela imprensa pública e privada, pelas redes sociais ou contacto direto. Muitos cidadãos saudaram e apoiaram o protesto do Grupo Parlamentar da UNITA. Outros manifestaram descrédito e consideram insuficiente. O que fazer depois da tomada de posse do presidente da CNE? O que fazer depois do abandono da sessão plenária extraordinária? Estas e outras questões merecem devido esclarecimento. Primeiro, reafirmar o comprometimento da UNITA, Frente Patriótica Unida, com a defesa da Constituição e da legalidade. O Grupo Parlamentar da UNITA não vai desistir de defender os interesses, as expectativas e as aspirações genuínas de liberdade, dignidade, prosperidade, que são apanágios de um governo com legitimidade democrática inquestionável, adquirida por via de um processo eleitoral livre, justo, democrático, competitivo e organizado por órgãos de administração eleitoral independentes, designados com base em concursos transparentes, credíveis e sem vícios. Senhoras e senhores jornalistas, muitos cidadãos interrogam-nos se amanhã o Grupo Parlamentar da UNITA vai voltar à Assembleia Nacional e participar da 6ª reunião plenária extraordinária da 3ª sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional, convocada para 23 de abril de 2025. A nossa resposta é sim. Vamos continuar a defesa da democracia e do Estado de Direito. O Grupo Parlamentar remeteu 3 projetos de lei de alteração à Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, Lei Orgânica sobre a organização e funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral e Lei do Registro Eleitoral Oficioso. E todas elas contaram com a contribuição substancial e relevante da sociedade civil. Eu repito, vamos continuar a defesa da democracia e do Estado de Direito. O Grupo Parlamentar da UNITA remeteu 3 projetos de lei de alteração: Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais, Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento da Comissão Nacional Eleitoral e Lei do Registro Eleitoral Oficioso. E todas elas contaram com a contribuição substancial e relevante da sociedade civil. As alterações visam melhorar a organização dos processos eleitorais, assegurar e garantir mecanismos de transparência e credibilidade eleitoral e promover a confiança dos cidadãos na transição democrática, estável e segura do poder político. Em um momento de crise de confiança nas instituições da República e de ataque do regime à soberania do povo, o Grupo Parlamentar da UNITA manifesta sua indignação perante o silêncio cúmplice com o regime de outros partidos políticos na oposição, sejam eles, tenham eles assento parlamentar ou não. Angolanas e angolanos, perante a grave ameaça que paira sobre a estabilidade política, o Grupo Parlamentar da UNITA vem em nome da direção da UNITA e da Frente Patriótica Unida convidar todos os patriotas angolanos a participar de manifestações de protesto e defesa da soberania nacional a serem convocadas nos próximos dias pelo Presidente da UNITA. Angola precisa da contribuição de todos os seus filhos, patriotas e democratas de todas as convicções político-ideológicas, credos religiosos, simplesmente cidadãos comprometidos com a paz, democracia, liberdade, justiça social e verdade eleitoral. Apesar de todas as arbitrariedades, ilegalidades, graves violações à Constituição e à lei, atentados aos direitos, liberdades e garantias fundamentais, apesar de algum desespero, pessimismo e derrotismo que se procura instalar
na sociedade, os angolanos podem ter confiança. Em 2027, o regime vai ser derrotado e Angola vai realizar a primeira alternância democrática do poder. Tenho dito, muito obrigado. Senhores jornalistas, antes de algumas questões serem colocadas, nós queríamos fazer breves comentários sobre o concurso, melhor, o regulamento. O regulamento do Conselho Superior da Magistratura Judicial serviu de base para o concurso curricular para o provimento do cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral. O artigo 11º está aqui, foi contestado, critérios de avaliação dos candidatos. Os candidatos são individualmente avaliados, graduados, com base nos seguintes critérios: antiguidade e magistratura, 25%. Experiência na condução de processos eleitorais, 40%. 40%. Formação acadêmica, 15%. Mérito profissional geral, 10%. Outras atividades de experiência, 10%. A Constituição estabelece que todos são iguais perante a Constituição e a lei. Ninguém pode ser privilegiado. Acontece que a elaboração deste regulamento visou privilegiar um dos candidatos. Até a data, presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Quando o legislador ordinário decidiu com quem devia presidir a Comissão Nacional Eleitoral devia ser um juiz, não se colocou a questão do juiz ter experiência na gestão de processos eleitorais. Buscamos a experiência de julgamento com base na Constituição e na lei, só na lei, decidir em liberdade, em consciência, de forma soberana, para emprestar esta dignidade à Comissão Nacional Eleitoral, para garantir a sua independência, a sua imparcialidade. Os cidadãos que são designados, são votados, são designados pela Assembleia Nacional, eleitos pela Assembleia Nacional, são designados por partidos políticos. Mas o presidente é eleito por via de um concurso curricular, é um juiz. O juiz julga só em nome da verdade, em nome da lei. Este é o critério. Não se coloca a experiência eleitoral. Não se coloca a experiência eleitoral. Qualquer juiz, oriundo de qualquer órgão da magistratura judicial, pode concorrer. Não se precisa a experiência eleitoral. E mais grave, a própria lei orgânica das eleições gerais exige um critério que é fundamental: idoneidade. 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 Moral e ética. Mas o Conselho não coloca isso. Para o Conselho, a idoneidade moral, a elevação moral e ética não é critério bastante para validar uma eleição de um presidente que vai gerir um processo eleitoral. Isto é um atentado, isso é desrespeito à memória dos angolanos, é desrespeito ao